meus amigos arianos, sejam muito bem-vindos aqui ao Astrólogo do Oriente Hora, como me chamo Jaqueline. Vou fazer a sua leitura de previsão para o mês de setembro. E aí, por se tratar de futuro, embora o tempo seja relativo para cada um, pode ser que não faça sentido nesse momento para vocês. E se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo aqui mais para frente, tá? Bom, é uma leitura de Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. E sem delongas, eu vou começar aqui com o baralho astrológico da cigana. Energia para o mês de setembro. Saltou a carta da Torre, arianos. Eu sinto com essa vibração aqui, tá me vindo muito aqui assim, escutando muito assim sobre em setembro vocês serem luz na escuridão. Eu acho que vocês vão estar vivenciando mais alto da espiritualidade de vocês. Me remete um pouco aqui à energia dos caboclos, que são confiantes, decisivos, em meio a situações nebulosas, estão sempre enxergando as soluções. Eu sinto que vocês vão estar muito voltados aqui para o espírito, para a alma de vocês, uma conexão profunda com Deus aqui, da centelha divina. Mas, como sempre, eu gosto de ler as mensagens, porque pode ser que a mensagem também ressoe com alguém aqui, alguém precise ouvir, né? É necessário refletir e fazer uma autoanálise. O medo causa sérios problemas na vida, medo de crítica, de ser autêntico, de vencer os desafios e também de relacionar-se. Não se isole e não fique dentro da muralha do eu. Liberte-se, permita-se a liberdade de voar, de ser feliz. A ação é somente sua. Então é como se no mês de setembro vocês estivessem com todo o poder nas mãos. As coisas vão depender somente de vocês aqui, porque esse poder vai ser passado para a mão de vocês, tá? Bom, continuando aqui com o baralho astrológico da cigana, quais são as energias que estarão influenciando, que estarão no entorno dos arianos no mês de setembro? É como se vocês tivessem encontrado o eixo de vocês aqui, para balancear as coisas. Entendido que vocês realmente têm um espírito de buscador e talvez uma falta, uma ausência da saciedade sobre o conhecimento, uma curiosidade aguçada que leva sempre vocês à frente de querer sempre saber mais, esteja assim muito, como é que eu posso dizer? Seja muito presente, muito perceptível em vocês nesse mês de setembro, tá? E por isso a carta da Torre, me falando dessa espiritualidade muito forte aqui, trazendo uma libertação para vocês. Se eu não me engano, alguma leitura passada que eu fiz para os arianos aqui, tinha algo como estar muito, muito próximo de se libertar, encontrar a libertação que deseja. Os arianos, de uma forma geral, estão se sentindo aprisionados, né? E a carta da Torre fala sobre esse isolamento, sobre essa prisão, mas é como se vocês fossem entender que esse sentimento tem um propósito, sabe? É como se fosse aquele bicho carpinteiro querendo te mostrar a direção que você precisa ir, tá? Que é dentro de vocês. Vocês encontrando as soluções, cartas estão saltando, né? Encontrando muitas soluções, abrindo muitas portas nesse mês de setembro. Bom, vou fazer o corte. A carta dos dados. É interessante que me veio aqui muito como a energia do mago, né?
com essa carta dos dados. Talvez para alguns pareça um golpe de sorte as mudanças que estão para vir no caminho dos arianos aqui, mas é como se vocês estivessem muito magnéticos, com uma força co-criadora aqui. Alguns aqui, inclusive, vão perceber o dom de uma clarividência, ou aqueles que já têm vão perceber que houve um aumento relevante, algo significativo, que vai mostrar a probabilidade de futuro, né? Ou eu posso estar falando com arianos aqui que tem esse dom das mancias, né? Que tem o dom dos oráculos. Bom, vamos lá. A carta do chicote, a carta da chave. Então, essas duas cartas já me falam de um ciclo repetitivo que vocês estavam vivenciando. Talvez esse ciclo estava se repetindo por uma questão de autossabotagem. Vocês se libertando disso, chegando a alguma conclusão aqui e deixando ir embora aquilo que precisa ir embora, seja uma situação, pessoas ou um tipo de pensamento que estava limitando vocês aqui, tá? E essa percepção se abre justamente porque acontece uma cura. É como se vocês estivessem aqui sobre a influência da chama verde, do raio verde, né? Arcanjo Rafael estivessem sobre esse manto de Maria, uma imantação de Maria aqui. Mais o quê? E vocês, assim, sabe? Vocês se mantendo nessa vibração. Saltou a carta do coração. E aí vocês vão perceber que existe uma inteligência dentro de vocês que não é nada racional, mas que vai fazer todo sentido para vocês aqui. Olha, a carta da coruja confirmando essa coisa de libertação aqui. Vocês indo para longe, seja em quesito mental, isso daqui também fala da inteligência, da sabedoria, da clarividência, né? De olhar por todos os ângulos. Vocês indo para longe daquilo que de alguma forma estava aprisionando vocês e plantando novas sementes aqui. A carta dos pássaros. É como se vocês estivessem percebendo que estão no meio de pessoas que não têm nada a ver com vocês, que aquelas formas de pensamento criados pelo coletivo que vocês estavam convivendo, de alguma forma estava sufocando vocês ao ponto de sentirem que a liberdade de vocês estava corrompida. E aí vocês montam alguma estratégia, né, para poderem se libertar dessa situação. E é como se vocês fossem equilibrar muito bem aqui a razão e a emoção de vocês. Como eu falei, tem um quê da força dos caboclos aqui de novo, né? Sendo trabalhado sobre os arianos. A carta da criança, você indo de encontro àquilo que realmente o seu íntimo deseja. É como se muitos arianos aqui fossem encontrar, entender, compreender o seu propósito de vida, independente da idade que se tenha, tá? A carta do cigano. Então, é como se vocês fossem crescer muito com essa compreensão, com esse entendimento. E a carta da cruz. Vocês, de fato, vão encontrar um equilíbrio, vão ter sagacidade, jogo de cintura, tanto para lidar com as vozes que falam na cabeça de vocês, independente da gente estar falando aqui de
de voz intuitiva, né? Mas eu falo daquela parte mental, mais da voz do ego, né? Que fica impondo regras, que fica mandando e desmandando em você. É como se você fosse se libertar disso. É como se você fosse renascer sobre isso, sobre essas coisas que foram colocadas, né? Semeadas em você naquela fase em que você estava formando o seu ego, né? E isso fosse ter uma ressignificação muito importante. Aqui no fundo do deck, vocês fortalecidos de uma autoconfiança e sentindo fortemente essa presença do anjo da guarda de vocês, vocês sentindo que estão indo no caminho certo aqui para se realizarem emocionalmente, tá? Independente do que lhe, em tese, faltaria para se realizar emocionalmente. Muito próximos de chegar a esse ponto, tá? Você mesmo sendo o seu guia. Vamos aqui ao tarô. A carta do julgamento, falando sobre finalizações. E a carta da Imperatriz. Isso aqui me remete que quando vocês concluem alguma situação, entram num desfecho, sabe? Separam o joio do trigo aqui. Em relação a algumas pessoas que não facilitaram o seu caminho aqui, é como se você fosse ter misericórdia sobre essas circunstâncias, a começar de você mesmo, né? Porque naquele dado momento não tinha experiência, não tinha entendimento, não tinha sabedoria, né? Para lidar. É como se vocês fossem entender que não precisam levar tão a sério certas coisas na vida para serem felizes, tá? E aí vocês expandem, vocês tomam posse do poder que vocês têm aqui. Ó, a carta do carro. E aí com essa expansão vocês tomam rédea da vida de vocês e começam a direcionar a vida à forma como vocês realmente desejam, sabendo que vão sempre precisar dominar esses pensamentos, né? Dessa formação de ego que tiveram lá na infância, e conciliar isso com aquilo que seu espírito, com aquilo que as suas emoções realmente desejam. Entenderam que a vida, a verdadeira batalha da vida é essa, né? Buscar esse entendimento, essa compreensão do que se passa dentro de si, sabendo que dá trabalho, né? Dá trabalho, mas isso é algo que te leva a um triunfo, a uma vitória, que te leva a capacidade, competência de gerir a si mesmo. Talvez esse seja o maior desafio da nossa vida para que tenhamos equilíbrio em todos os momentos. No fundo do deck, a sacerdotisa invertida me fala que é um momento muito mais de se expressar, né? Não ficar na sombra do silêncio, usando o conhecimento apenas para si, mas o expressar vai desde estar aqui falando, como também de estar exemplificando aquilo que vocês sabem. Sabe, como pioneiros que já descobriram o caminho e não podem ficar nessa sombra do silêncio. Bom, continuando aqui, um baralho de Maria Mulambo. Claro, aí, emoção bonita que temos para os arianos nesse mês de setembro. Pela porta da rua. Mais embaraços. Viagens ou mudança. E saltou a mais virtude e sabedoria. E eu estou entendendo aqui que todo problema, pelo menos nesse mês de setembro, que está se passando com o ariano, tem muito a ver com o que está no externo e não no interno. Então, acho que quando vocês entendem isso, vocês viram alguma
alguma chave, começam a entender o valor de vocês, o quanto vocês são grandes, o quanto vocês são valorosos aqui e o quanto vocês têm a capacidade de purificar tudo que está no entorno de vocês, tá? E aí no fundo do deck, tanto me fala quando se desvencilhar desse ciclo repetitivo, dessa roda de Sansara, quanto perseverar sobre esse triunfo de equilibrar, essa coisa de ser combatente com esses pensamentos egóicos que nos limitam, né? Dessa mente falante de dizer que não pode isso, não deve aquilo outro, você não vai conseguir, sabe? Esses pensamentos negativos que só fazem pesar, né? Deixar a gente mais denso e não permitir que se avance, né? Basta que se desvencilhe de alguns comportamentos que realmente não dão essa fluidez. Esses comportamentos começam por esses pensamentos, tá bom? Para encerrar essa leitura, Ariano, minuto de sabedoria. (141). Não procure colecionar tesouros apenas nessa terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que quando partir da terra, aqui deixará tudo, até o seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? É como eu falei da sacerdotisa invertida, né? A hora de vocês, sabe, exporem para o mundo aquilo que vocês compreenderam, deixar o legado de vocês, daquilo que vocês entenderam e o quanto vocês podem alertar as pessoas que estão vindo depois, tá? E aqueles que ainda não entenderam, independente da sua idade. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras do bem que pratica em benefício do próximo. Que, na verdade, quando a gente auxilia o próximo, a gente está ajudando a nós mesmos, né? Porque a gente coloca em prática as coisas que a gente aprendeu que nos faz bem, desde que isso faça sentido para você. Porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Bom, deixo aqui a minha contribuição para vocês, arianos, desse mês de setembro. Espero que isso tudo faça muito sentido para vocês. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão sempre aqui curtindo os vídeos, visualizando, deixando seus comentários. E se você tiver interesse em fazer uma leitura particular comigo, aqui na descrição desse vídeo tem o meu endereço do Instagram e através deste canal, dessa página, você consegue falar diretamente comigo, tá bom? Beijo, um excelente mês de setembro para vocês e até a próxima!